Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Falando com Gestão com o professor Henrique Gâmbaro. Hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui que vai falar sobre a inserção de mulheres na área de tecnologia. Ela trabalha numa empresa chamada TCS, uma grande empresa que está no mundo todo. Ela é gerente de projetos sêniores dessa empresa e ela é uma das responsáveis sobre esse projeto de inserção de mulheres na área de tecnologia. Sensacional, não é mesmo, Larissa? Sim, professor Henrique, muito obrigada pelo convite, estou super contente em estar aqui. E esse projeto da Codificadas está vindo realmente para gerar mais um movimento quente, uma revolução para a gente trazer mais mulheres aqui no mercado de tecnologia, Londrina e região. Que bacana, Larissa. Eu acho que todos esses movimentos que servem para inserir pessoas no mercado de trabalho são sensacionais. Ainda mais pensando em tecnologia, onde, não sei porquê, existem mais homens do que mulheres, né? Com certeza. A gente tem esse déficit, né, de mulheres na tecnologia. E para você ter uma noção, né, você trouxe aqui, professor, que o quanto é importante a gente fazer essa inclusão, né? Para você ter uma noção, as empresas, isso é comprovado, tá? Os números. As empresas com maior diversidade de gênero na sua composição, Sim. elas têm um ROI, né? O Return of Investment, né? O Sim. retorno de investimento de 21% a 34%. Oh, perfeito. Então, são números significativos. Poxa, super significativo. Se você for pensar hoje, né, o cenário atual econômico, sim, né, a gente precisa contemplar todos os nossos clientes, sim, então a composição do quadro de funcionários precisa ter essa inclusão, essa diversidade, para atender a diversidade dos clientes também, né? Eu acredito que a palavra é diversidade, né? Eu sempre digo que são os diferentes que fazem a diferença, né? Isso mesmo. E quando nós temos só um tipo de pessoa, só um tipo de pensamento, é lógico que a nossa área de atuação, a nossa visão de mundo, ela fica limitada. É isso e mesmo. Quando nós começamos a nos preocupar com a inserção de outras pessoas, com outras visões, com outros sentimentos, né, dentro de uma empresa, a empresa só tem a ganhar. Exatamente, né? Professor. Bom, eu sou muito ativista nessa parte, né, de diversidade e inclusão dentro da TCS. Hoje, dentro da TCS, nós temos... tem um valor muito forte da TCS, que é o respeito ao indivíduo, né? Sim. Então, a gente vive muito isso. É uma empresa que está presente em mais de 40 países, né? Sim. Então, a gente vive com culturas muito diferentes. Como é que não vai lidar também com a diversidade? A diversidade estando em 40 países. Exato, faz muito parte do nosso dia a dia. Sim. E dentro da TCS, a gente tem também os Employer Resources Groups, que falam sobre os nichos ali de cada tipo de diversidade. E eu estou em vários deles, né? Então, sim. Inclusive, a gente tem um grupo dentro da TCS que é o NOW, que fala justamente sobre como a gente pode incluir, impulsionar a carreira das mulheres na tecnologia, sim, não só em cargos entry-level, né, iniciais, mas também que elas desenvolvam, que esse é um sim, outro ponto. Você sabia que 56% das mulheres no mercado de tecnologia, elas desistem da profissão em tecnologia antes dos 35 anos? Eu acredito. Por quê? Porque, às vezes, ela entra na área de tecnologia, mas não tem o desenvolvimento. Não tem o desenvolvimento, o ambiente, muitas vezes, tem a questão do estereótipo, Sim. né, do machismo estrutural em si dentro das organizações. Então, é um tema que nós, como empresa, nos preocupamos muito em como a gente... E aí entra um segundo valor da TCS, que dentro da nossa missão e valores, que é o liderar a mudança. Sim. Então, esse programa, como Codificadas, é um dos programas, né, relacionados com esses valores que a gente tem de estar sendo líderes da mudança aqui no nosso ecossistema. E o que me chamou a atenção é que você é formada na área de tecnologia, Sim, né? Sim, fiz redes de computadores. Conta aí, como é que foi? Você começou com que idade, a ideia? Olha, Vou falar um pouco da minha história, que às vezes até me emociona, assim, né? Que bacana. Eu vim aqui para Londrina quando eu fiz 18 anos. Você era de onde? Eu era de Arapongas. Opa, aqui do lado. Exatamente. E além de ser uma mulher na tecnologia, também sou da comunidade LGBT, né? Sou uma mulher lésbica. Sim. E naquela época, isso foi em 2013, né? Sim. Gente, nem se imaginava, assim, né? Mulheres na tecnologia. Certo. A empresa que eu trabalhava, era uma outra antes da TCS.
Tinham umas 3, 4 mulheres só no nosso setor. Ok. E uma delas era eu, a outra mulher era minha esposa. Sim, perfeito. Então, lógico que isso foi mudando, né, ao longo do tempo. E quando eu vim aqui para Londrina, né, buscando muito, como a gente estava conversando sobre Londrina, tá se tornando esse centro de serviços, né, um polo onde a gente busca, os clientes buscam serviço, uma mão de obra mais intelectual. Sim. Mas naquela época ainda era muito... As empresas internacionais estavam começando a apostar em Londrina, já pensando nesse futuro, né? Perfeito. Que a gente está vivendo hoje. E eu não era da área de TI, né? Eu sempre falo, gente, eu era de humanas, né? Eu na época estava fazendo já uma faculdade de humanas. E aí eu tive uma oportunidade de, primeiramente, assim como está tendo esse programa, na época houve um programa também de uma outra empresa no qual eu entrei. Sim. Eu era o que a gente classifica dentro do programa do Codificadas uma Junior Code, né? Okay. Que é dos 15 aos 18 anos, ainda não formada. Eu ingressei nessa empresa. E aí, através dessa empresa de tecnologia, eu comecei a ter contato com esse mundo. Okay. E aí eu falei, cara, acho que eu quero trabalhar com redes, né? Perfeito. Então, na época, eu estudei, né? Fiz a formação em redes de computadores. E a partir daí eu me apaixonei por tecnologia. Onde? No Senai. No Senai. Aqui, Parabéns, Senai. Mesmo. Parabéns, Senai. E não, foi sensacional e assim... eu falo com muito brilho nos olhos para as meninas que estão entrando nessa área, porque é necessário coragem primeiro, né, para você enfrentar um mercado e também uma sala de aula muito masculina. Certo. E valorizar essas oportunidades. Porque, por exemplo, eu comecei a ter contato com isso através de um programa também, dentro de uma instituição privada, assim como nós estamos patrocinando isso aqui na cidade. E a partir desse programa, né, fiz a minha formação e também comecei a fazer as certificações em tecnologia. Que legal! Né, como a gente tem hoje certificação Agile, Professional Scrum Master, fiz minha certificação em IT, o que eu recomendo sempre as meninas a buscarem, porque as certificações hoje, elas são de muito peso para o mercado, né? Sim. São as chaves que abrem o seu desenvolvimento dentro do mercado de trabalho. Com certeza. Né? E os clientes, eles pedem muito, né, as certificações, a formação e as certificações para comprovar que você tem as especialidades ali. Então, na minha época, né, que eu comecei nessa área de tecnologia, éramos poucas. Ainda hoje, as mulheres representam 25% no mercado de tecnologia e computação. É muito baixo, mas isso tem progredido. Por isso que é importante nós termos mulheres em posições de liderança dentro das empresas de tecnologia para também encorajar essas meninas que estão começando hoje a sua carreira. Usar como exemplo, né? Ter exemplos a serem seguidos, mostrando que o caminho é possível, tem que se esforçar. Isso não muda. Isso não muda. Vai ter que se esforçar, vai ter que ser bom, mas existe o caminho e existe a pessoa lá que está como exemplo, que serve até como um guia para muitas dessas meninas, acredito. Isso é muito importante, professor, porque a gente, como ser humano, né, já diziam os filósofos, né, o ser humano é um ser social, né? Exatamente. Então a gente se espelha muito. Então a gente precisa ter alguém para se inspirar, para se espelhar, né? Certo, perfeito. Para que essas meninas possam também olhar e falar, cara, eu consigo chegar lá. Né? É possível, né? É possível. Eu consigo. Eu sou uma minoria, mas eu consigo chegar lá. O que eu sempre falo, né? A ideia, eu sempre pergunto para os meus alunos, né? Onde que eles querem estar daqui 5 anos? E se você não tem uma referência, fica muito difícil você descobrir onde você quer estar daqui 5 anos, né? Se você não tem uma referência, se você não sabe que é possível. E o trabalho, esse caminho, ele é árduo, né? Ele não é um caminho fácil. Né, buscar certificação, buscar formação, quebrar alguns paradigmas dentro de um mundo com um trato diferenciado entre homens e mulheres, né, que nós vivemos hoje. Está diminuindo, graças a Deus, né, e muito por causa de ações como a da sua empresa. Exatamente, né? Exatamente, professor. E o que é o Codificadas? O Codificadas é um programa onde a gente vai fazer muito do que eu comentei aqui com vocês, que é a gente trabalhar com, primeiro, né, uma oportunidade para que essas mulheres
possam estar inseridas dentro desse contexto Certo. das empresas de tecnologia. A gente vai ter uma competição. Né? Ok. Então, a TCS, ele tem como base uma competição, mas ao mesmo tempo que tem essa coisa da competição, a gente traz essa questão do acesso, porque a gente vai ter preparo, mentorias, palestras, né? Todo o material, né? Todo o acompanhamento em cima dessas mulheres inscritas. Certo. Então, é uma competição, né? Ok. A TCS, como codificadas, para você ter noção, a gente tem a maior competição de desenvolvimento de código do mundo, é o Codevida, que é da TCS. Está, Que inclusive, legal. no Guinness Book, sabia? Olha que bacana, não sabia. Pois é. Não sabia, que bacana, parabéns. Inclusive, no livro de recordes aí, registrado a maior competição do mundo, né, que é o Codevita. Certo. E o Codificadas, ele é uma competição, só que ele é exclusivo, específico para a inclusão de mulheres como desenvolvedoras na tecnologia. Certo. E aí a gente abriu as inscrições agora em julho. Ok, né? estão abertas as inscrições. Estão abertas as inscrições, tá, meninas? Estamos esperando aí as inscrições de vocês para a gente fazer um barulho. E ele é classificado a gente tem ali de 15 a 18 anos, que é a Junior Code, né? Então, são meninas que estão ingressando agora, estão interessadas ali em isso tecnologia. que eu ia te perguntar, qual que é o perfil que vocês estão buscando para as meninas? Qual é o perfil e quais as competências que essas meninas devem ter para poder entrar no Codificadas? São diversos perfis, tá? Então, a gente tem basicamente 3 categorias dentro desse programa. Sim. O primeiro é o Junior Code, de 15 a 18 anos. Então, elas não precisam estar estudando na universidade ainda. Ok. Então, no colegial... Isso, colegial, fazendo, às vezes, começando um curso técnico, né? Sim. Mas que tenha vontade de ingressar na tecnologia. Ok. E esse então, perfil... eu não sei. Então, a menina não sabe nada... Mas ela pode estar começando ali a pesquisar algumas coisas, aprendendo por conta, né? Mas não há necessidade da competência anterior. Não há necessidade da formação, da graduação. E aqui o que é necessário para esse perfil? E aqui a TCS tem um investimento muito forte nesse perfil, tá? Inclusive, a gente tem parcerias ali com o Marista, com o Irmãos Acácio, para a gente entrar nas escolas e incentivar as meninas a buscarem também carreira de tecnologia. Que legal. Porque nós mulheres, né, é muito estrutural, a gente sempre é incentivada você pergunta para a menina, o que ela quer ser quando crescer? Ela quer ser bailarina, ela quer ser modelo, ela quer ser cantora. Sim. O menino quer ser astronauta, o menino quer ser piloto de corrida, né? Sim, então, vai para essa parte mais da engenharia, das exatas. Sim. Então, nós, TCS, estamos nos inserindo nas escolas para a gente fomentar que as meninas... Opa, eu também posso ser astronauta, eu também posso ser engenheira, né? Eu posso ser aquilo que eu quiser ser, Posso ser o que eu quiser. Então, esse perfil de coragem, de curiosidade, né? De buscar habilidades analíticas de matemática que a gente fomenta nesse primeiro, que é o Junior Code. Ok. O segundo é o Unicoder. Então, o Junior Code é para 15 a 18 anos. 15 a 18 não anos. Na faculdade. Não na faculdade, ok. Exato. A gente tem o Unicoder, né, que daí já é uma segunda etapa, que são as mulheres que já estão estudando numa universidade, né, em alguma instituição de ensino aí. E que tem esse detalhe, tá? Precisa ter já a formatura prevista para outubro de 2025. Ok. Então, já é uma classificação que eu estou na reta final do meu curso. Perfeito. Eu já tenho uma base importante. Ano. Exato. Estou no meu último ano do curso agora, 2025, eu posso me inscrever. Exato, isso mesmo. E aqui, porque a gente já está falando de uma universitária prestes a concluir o curso, já consigo fazer uma programação, já tenho uma noção importante aqui. E sim, e tem que ser pessoas que estudem a área de tecnologia. Exato, precisa não estudar. Se for alguém de humanas... Não, aí a gente está buscando realmente a formação. São de tecnologia, né, dependendo ali, os perfis a gente vai estar de olho também, né? Sim. Nos talentos. Então, sim, perfeito. Aqui é para a gente já tá trazendo uma certa exposição dessa né? pessoa e afunilando para o mercado mesmo, perfeito. né? E a gente tem o ProCoder,
que são para as formadas, né, as graduadas em tecnologia da informação. Sim. E aí é um perfil mais profissional, né, que é o Pro. Perfeito. Então são os três perfis. As meninas antes da faculdade, as que estão fazendo prestes a se formar e as já formadas no nível profissional. Que legal, ou seja, tá pegando o universo é bem grandão, então. Isso. De pessoas. E qual que é a competição? Qual que é a dinâmica do Codificadas? Olha, vão ter vários desafios, né? Sim. Exercícios lógicos, né? Lógico que de acordo com a senioridade de cada perfil, sim. elas vão ter que resolver ali, né? Vão ter que desvendar. Então, tem, por exemplo... Não posso dar muitos spoilers aqui, mas, por exemplo, tem lá uma quantidade de uma melancia, e aí tem que dividir essa melancia, e aí para você conseguir dividir dentro de determinadas frações, precisa desenvolver uma linha de código que atenda essa divisão. Entendi. Então, vai ter realmente que colocar a mão na massa ali, muita matemática, muita lógica, dentro da senioridade de cada uma. Que bacana isso, que bacana. Bem, vocês estão no mundo inteiro. Esses movimentos também acontecem nesses 40 e poucos países que vocês estão presentes? No mundo todo. E isso é um grande desafio, né? Porque em termos de inclusão da mulher, inclusão de gênero, cada país está num momento muito diferente. Sim. Então, nós como TCS, dentro desse respeito ao indivíduo, que é o nosso valor básico, e o liderar a mudança, né? Sim. A gente atua dentro de cada país para impulsionar da mesma forma essa inclusão de gênero. Sim, a TCS, como falei, tem um grupo que é o NOW, né, onde a gente discute sobre como impulsionar a carreira das mulheres. E esse grupo ele é global, né, ele é mundial. Inclusive, acontecem também os encontros desse grupo NOW entre as localidades para a gente discutir próximos passos, como melhorar esse quesito na TCS. Entendi. Você, como uma menina formada na área de tecnologia, está num posto muito legal, desenvolvendo um trabalho sensacional. Quais são as dicas que você dá para as meninas que querem entrar na área de tecnologia? Meninas, dica número 1. Não desistam, sejam corajosas, porque o mercado de tecnologia, ele tá no hype agora. Né? Todo mundo está falando disso, todo mundo quer, só que ele é um mercado que exige constante especialização. Então, vocês nunca vão parar de estudar, né? E precisa ter muita coragem para isso, porque muitas vezes, para você se inserir no mercado, você precisa ter uma experiência, estar trabalhando ali, né? Ou fazer o estágio, ou entrar como trainee, e não parar de estudar. Então, tem que ter essa coragem, tem que ter essa resiliência, né? A área de para você continuar buscando. Muito dinâmico, tudo muda, né? Agora a gente está na era das IAs, então é importantíssimo, por mais que você tenha tecnologia de vanguarda ali, eu aprendi um .NET, aprendi, né, sei fazer tudo no Python ali, mas a gente precisa cada vez mais evoluir, aprender sobre inteligência artificial, como funcionam os transformers, computer vision, que é o caminho que nós estamos indo agora, a gente não tem mais por onde ir. Então tem que ter essa coragem de desbravar, não desistir, continuar buscando e sendo muito sincero, posso ser super sincero aqui, por né? Por favor. Inglês, tá, gente? Mas não tem não é tem sinceridade, isso é obviedade, isso é óbvio. Tem que falar inglês, tá, meninas? Porque a tecnologia ela é globalizada, né? Então, os próprios códigos ali são todos, mas os clientes, as demandas, elas podem vir de qualquer lugar. E para você trabalhar com equipes hoje especialistas, né? Dependendo do nível de especialidade, você precisa entrar em contato com equipes que trabalham em diversas regiões. Inglês é a língua que define o profissional. Eu sempre brinco isso. Tem que falar. Se você não falar inglês, mas eu vou trabalhar com chinês. O chinês que é bom também fala inglês. Né? Todo mundo que trabalha numa multi, ela tem que saber inglês. Né? Então, o que ela está falando, gente, é super sério. Você tem que saber. E outra, inglês não é uma língua difícil. Não, ele é mais fácil que português. Muito mais fácil que português. Português que é difícil, gramática. Então, não é difícil. O que tem que fazer é, como sempre, se dedicar, né? Exato. Né? Precisa ter uma dedicação, se expor ao idioma, né? Consumir conteúdos em inglês, não ter medo de falar inglês. Às vezes o pessoal está começando a desenvolver ou desenrolar o inglês e fica com medo de falar errado. Eu falo, gente, tem que errar.
Porque quanto mais você errar, mais você vai aprender. Então não tenha medo de falar com pessoas que falam inglês, pessoas de outros países. Tem aplicativos para isso hoje. E hoje está muito fácil. Hoje a gente tem está muito fácil. né? Eu lembro, na minha época, 2 coisas que você me fez lembrar aqui. Primeira coisa é que era aula de inglês. 2 vezes por semana, 1h30, eu fazia aqui no Instituto Cultural Brasil e Estados Unidos. Então, você tinha lá, você não tinha... Você saía da escola, você não tinha o contato com a língua. Né? Você não tinha ferramenta para poder ler, era livre, etc. E a outra coisa que você me fez lembrar é que eu aprendi, eu tinha o quê? Uns 12, 13 anos, a programa Basic, num TRS-80 de 16K. Nossa, revelando a idade agora. Totalmente. Eu tive um computador chamado CP500, era de uma empresa brasileira chamada Prológica, e ele era o top mas o top do mercado. Ele era uma peça só, com monitor, 2 drive, com disquete 7/8? Eu nem lembro mais o tamanho do disquete, e tinha 64K de memória. Nossa! E eu olhava para aquilo e pensava assim, para que tanta memória? Para que tanta memória? Né? Como é dinâmico e como evoluiu, né? Exatamente. Eu falo assim que hoje, né, muitas pessoas ficam com receio dessa era das IAs que nós estamos entrando, né? Achando que vai ser o exterminador do futuro, né? Sim. Mas eu falo, gente, você não aderir a esse momento que nós estamos agora é igual você querer continuar mandando carta ao invés de você pegar o telefone e ligar. Sem dúvida nenhuma. Então... e outra, quando veio a eletricidade era o fim do mundo, quando veio a indústria, a máquina a vapor era o fim do mundo, quando veio a internet era o fim do mundo. Sempre a tecnologia vai roubar o emprego, a tecnologia vai mudar a forma com que a gente vive. Realmente, ela se torna... as coisas se tornam muito mais dinâmicas, né? Mas todo mundo está trabalhando, todo mundo está fazendo, não apareceu a Skynet ainda, não apareceu o Exterminador do Futuro, entendeu? Então está tudo certo, né? Não é para se assustar, é para acompanhar. Isso mesmo, e ela é um facilitador, né? Hoje você pode usar a inteligência artificial, por exemplo, para você detectar diagnósticos, as cirurgias remotas. Então, ela está aqui para ajudar a nossa vida. Acelerar processos. O ponto é que nós vamos precisar cada vez mais de mão de obra qualificada, né? Mão de obra que conheça, que busque... a fundo ali, a gente conseguir resolver problemas complexos dentro das tecnologias. Você sabe um exemplo? Você assistiu a Incrível Fábrica de Chocolate? Sim, o Willy Wonka. O Willy Wonka, né? Não o antigo, o novo, né? Com o Johnny Depp. E tem uma cena, coisas que acontecem no filme que não estão em primeiro plano. É o pai do... Como é que ele chama? Johnny? Não, o pai do menininho. O menininho principal lá, que pega a barra dourada. O pai dele trabalha dentro de uma fábrica de pasta de dente. É verdade, ele perde, porque começa Porque o papel dele é colocar a tampinha na pasta de dente. Aí ele é demitido. E no final do filme... ele é recontratado porque colocam um robô para fazer isso. Então, ele é demitido porque colocam um robô para apertar a tampinha. Só que no final do filme, ele é recontratado como o cara que faz a manutenção no robô. É essa mensagem. É essa mensagem. Entendeu? E aí a gente precisa, né, das pessoas que saibam fazer manutenção nesse robô. Sim. Por isso a gente está fazendo tanto essas chamadas, esses programas, né, indo nas escolas e mostrando a importância disso, da educação, da especialização, de buscar. E como TCS, né, como empresa, a gente buscando ser o intermediador, facilitador e também contratador dessas pessoas, né, aqui na região. Dá o início, dá o desenvolvimento, e se houver o desenvolvimento, se houver o resultado, há probabilidade de já ficar na empresa. Exatamente. Que bacana isso, Larissa, que bacana. Eu acho que muito da formação, a empresa ela é responsável. Eu percebo aqui no Brasil que nós temos uma cultura de muitas organizações já quererem um cara, não pegar e formar a pessoa. Né? E quando eu vejo uma empresa querendo formar, querendo buscar esse desenvolvimento, porque não é só para ela,
É o desenvolvimento que ela busca para a região onde ela está inserida, que tem muito a ver com responsabilidade social também, né? Com Exatamente. questões de indicadores de sustentabilidade, Sim, né? sim. Que fazem essa soma. Afinal de contas, essa empresa que ela só está aqui por uma questão de resultado, ou ela está aqui por uma questão de resultado, mas também preocupada com o desenvolvimento das pessoas que ali estão, que a estão rodeando. Sim, Né? assim, professor, o Grupo Tata, né, que é o conglomerado ao qual a TCS faz parte, Sim. 60% do lucro do Grupo Tata, ele é destinado para a filantropia, para a Isso comunidade. é demais. O Janset Tata, né, que foi o nosso fundador, Ratan foi o que faleceu recentemente, nosso ex-chairman, mas o Janset Tata, que foi o nosso fundador, ele traz uma frase que a empresa ela existe não somente para atender os interesses dos stakeholders, Sim. mas para atender a comunidade, os interesses da comunidade em si. Sim. Porque nós estamos aqui para movimentar a economia, para contribuir que o mundo gire, né? Sim. Então, a responsabilidade social ela está na base da filosofia do Grupo Tata. Sim. E a gente fazer esse trabalho, né, de formação do profissional é algo que está intrínseco a esse movimento para a sociedade. Por quê? Hoje, para você ter noção, desde que a pessoa entre na nossa empresa, como um cargo de trainee, por exemplo, a pessoa ainda não finalizou o seu estudo, ou está prestes ali, né? A gente tem vários projetos sociais que focam em contratação de trainees em vagas afirmativas, por exemplo. Sim. O que é uma vaga afirmativa? A vaga afirmativa é quando você traz a intencionalidade daquela contratação em um gap que existe pelos números, né? Sim. Como falei para vocês, a gente tem vagas afirmativas para mulheres, né? Hoje só 25% de mulheres em posições de tecnologia. Temos vagas afirmativas para pessoas com deficiência, por exemplo, né? Então, é quando você intencionalmente traz a contratação daquele profissional porque você quer desenvolver ele e melhorar os nossos indicadores de sustentabilidade da empresa. E olha, eu vou falar, eu tive um mentorado que era da empresa de vocês, e ele teve... ele tem problemas neurológicos. E eu vou falar, ele era apaixonado. Eu acredito que ele ainda esteja lá. Ele era apaixonado pela empresa. Depois você me fala quem que é. Quem sabe eu não conheço. Ele pegava, ele elogiava, falava dos movimentos. A minha mentoria é em desenvolvimento profissional. Então eu vou lá, eu vou alinhando a pessoa, porque o jovem ele tem muito tempestuoso, né? Ele, hoje, em tese, ele tem muitas opções, mas ao mesmo tempo não tem opção nenhuma, né? Porque são tantas coisas que podem que acaba anulando. Então eu tenho essa mentoria para orientar, tipo, vamos botar a cabeça no lugar e vamos seguir. E ele era apaixonado. Que legal, né? Que legal. Então é verdade o que ela está falando, tá? A gente tem bastante, né, esse incentivo, assim, para todos os grupos de diversidade, né? Questão de gênero, questão de pessoas com deficiência, pessoas pretas, temos também questão de pessoas 60 mais. 60 mais. Outra também sensacional. Outro ponto que a gente tem trabalhado lá, né? A gente tem o grupo de inclusão de pessoas LGBTs, então a gente tem essas vagas afirmativas na TCS, a gente tem parceria com diversas instituições aqui em Londrina e região. Certo. A gente tem parceria com o pessoal do Grupo Dignidade, Emprega Mais Paraná. Certo. Então, a gente tem uma série de parceiros que trabalham com a gente social, nessa jornada. Né? E dentro da empresa, essas pessoas que nós estamos contratando em vagas afirmativas, como qualquer outro funcionário também, mas principalmente a gente tem 3 plataformas de learning diferentes, com cursos totalmente gratuitos, milhares de cursos gratuitos em qualquer área que essa pessoa quisesse desenvolver. Olha, que bacana. Então, é muito valioso essa formação, né? E a gente tem os programas para que essa pessoa se desenvolva dentro das tecnologias específicas. E muito do que você trouxe também, essa nova geração, tem essa questão do imediatismo, né? Então, a gente tem também as mentorias para que esse profissional possa compreender como navegar dentro da instituição, questão de expectativa, alinhamento de prazos, né? Para que ela chegue naquele resultado. Porque tudo é construção, né, Larissa? Tudo é construção.
Né? Não adianta, eu não consigo. Antes fosse tão fácil bater a palma e a mágica acontecer. Não dá, gente. Você não vai virar presidente dentro de um mês. Exatamente. Você pode virar presidente. Então, nós mostramos o caminho. Vamos te ajudar a chegar lá. Exatamente. Né? Você tem uma trilha a seguir, né? Tem empresas que falam até esse nome, né? Siga a trilha. Né, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento dentro da organização, porque esse crescimento é possível. É super possível, super possível. Bom, como comentei com vocês, né, eu iniciei minha carreira como analista de Service Desk, né, hoje eu estou numa posição de liderança sênior dentro da empresa. Não vou perguntar a idade. Eu não vou perguntar a idade, mas você é novinha. Será? Mas você vê uma... na minha época, gerente sênior era sênior. Realmente. Era literalmente sênior. Bem diferente. Né? E hoje, assim, na minha própria equipe, eu vejo, assim, as minhas gerentes, né, que fazem parte do meu time... todas elas começaram como analista. Que legal. Então, eu fico super orgulhosa de ver o desenvolvimento delas dentro da empresa, de ter passado por analista, ter passado por outros cargos, depois ter ido para coordenação, ter ido para gerência. E hoje, no nosso time, né, especificamente falando, a gente tem ali uma operação com mais de 1.000 pessoas. Certo. E esse time ele tem 60% de mulheres. Olha que bacana. E na liderança somos 85% mulheres. Que bacana. Daqui a pouco a gente vai ter que começar a fazer programa para os meninos, para a inserção dos meninos. Pois é. Que bacana, que bacana. Ai, e Larissa, a menina está nos assistindo, ela quer participar do Codificar. O que ela tem que fazer? Qual é o caminho que ela tem que seguir? Olha, ela assistiu e falou, nossa, que legal, quero participar. O que ela tem que fazer? Vamos se inscrever, mulherada. É tcscodificadas.com. Você pode fazer a sua inscrição lá. As inscrições... tcscodificadas.com. Ok. Isso mesmo. tcscodificadas.com. Tá. Exato. E as inscrições vão finalizar em agosto. Né? Elas abriram agora em julho, finalizam em agosto, então vamos correr que ainda dá tempo de se inscrever e inscritas no programa, logo a gente começa aí com as orientações, as mentorias e a sequência do programa certinho. E lembrando que temos 3 categorias, uma de meninas que estão na escola, não precisa de formação, tem que estar estudando. Tem que estar estudando. Tem que estar estudando. Então, de 15 a 18 anos, não precisa ter competências anteriores, vai ali para aprender mesmo. Isso, Junior Code. O Junior Code. Junior Code. Ok. Depois nós temos uma intermediária, que são meninas que estão no último ano de cursos de tecnologia, que elas podem se inscrever. Meninas que são no último ano do curso de áreas de tecnologia. Isso, com previsão para formatura em outubro de 2025. De outubro de 2025. E depois nós temos Procoder. Que é o Procoder, que é para a galera já formada. Já formadas, mais profissional mesmo. Sim, sim. O perfil que vocês querem, um perfil comportamental. O que é importante no perfil comportamental? Eu sempre defendo, Larissa, que a parte técnica é muito importante, extremamente importante. Sem ela você não consegue. Mas sem a parte comportamental também é muito difícil. Com certeza. A gente sempre fala dentro da empresa que tem um fit cultural, né? Tá. Então, para o programa, né, como eu expliquei para vocês, acho que o principal é a gente buscar essa curiosidade, essa resiliência, né, essa sede por estar cada vez mais especializada. Okay. Mas em termos de soft skills, eu vou falar um pouco sobre os nossos valores mesmo. Certo. Né? Então, o primeiro ponto nosso, respeito ao indivíduo. Né? Então, como comentei, a gente, não só dentro da empresa, mas hoje em dia, né, a gente fala tanto sobre ESG, sustentabilidade, tudo isso, a gente está presente em mais de 40 países, enfim, não tem mais como a gente achar que a gente está certo sempre. Certo. Né? Tem um cliente nosso que fala assim, que a gente não sabe de tudo. Sim. Né? Não posso citar logos aqui, né? Mas eles falam como um slogan, a gente não sabe de tudo. E é verdade. Né? A gente aprende muito com a diferença. Sim. E numa empresa de tecnologia, que a gente trabalha com pessoas tão diferentes, de culturas diferentes, de mundos diferentes, religiões diferentes, concepções diferentes,
é muito rico. Sim. Né? Então, respeito ao indivíduo, porque a gente aprende com o diferente. Sim, sim. Isso Onde a gente sensacional. aprende é com o diferente. Né? A gente não aprende com os iguais, a gente aprende isso com os mesmo. diferentes. Então, respeitar essas nuances da diversidade é muito importante dentro da nossa empresa. Né? Pessoas que estejam abertas ao diferente e a ver a beleza no diferente também. Sim, sim. Nós temos também o valor da excelência. Né? Então, tudo que nós fazemos é para os nossos clientes, para que a gente traga a melhor experiência para eles. Sim. A gente trazer esse encantamento. Né? Existe uma frase que a qualidade ela não é um ato, ela é uma rotina, ela se torna um hábito. Sim, sim. Então, a gente buscar essa excelência em tudo que a gente faz. Isso não significa que você nunca vai errar. Sim. Porque, como eu falei, errar é parte do processo de aprendizado. Exatamente, faz parte Mas quanto mais você erra e aprende, mais você está no caminho de buscar essa excelência. Exatamente, né? E menos você erra. E menos você erra. Eu erro uma vez, não é para errar a segunda vez. Tem um aprendizado ali. É aprendizado contínuo. Né? Sim. O que eu sempre falo isso para o meu time. Para você ser excelente em alguma coisa, você tem que repetir aquilo muitas vezes. Sim. Então, se você... quanto mais você teve casos de insucesso e tentou de outra forma em alguma coisa, mais experiente, mais especialista você se torna naquilo. Sim, então, essa cultura de buscar a excelência, né? Outro ponto, integridade. A gente busca que a pessoa ela seja íntegra em questões de ética, mas também em questões de ser um profissional completo. Estou estudando uma tecnologia que eu sou especialista, tudo bem, mas eu preciso conhecer um pouco de infraestrutura também, preciso conhecer um pouco de recursos humanos também. Eu preciso hoje, não tem como eu me fechar dentro de uma caixinha, né? E não buscar essa totalidade. Eu sempre comento que hoje o profissional ele tem que ser multidisciplinar, ou até interdisciplinar. Precisa. Quanto mais áreas eu conhecer, melhor a minha análise. Precisa. Né? Eu brinco nas minhas aulas, Larissa, que é o quanto que nós valemos, né? O quanto que eu valho. Né? E eu sempre falo que eu valho o meu poder de análise. Quanto maior meu poder de análise, mais eu valho. Porque melhor vai ser minha resposta. E o meu poder de análise ele só cresce quando eu começo a entender o todo. Quando eu começo a entender outras competências, quando eu começo a entender outra cultura, quando eu começo a entender outras formas de fazer, porque aí vai me desenvolvendo, né? E aí nesse sentido que você está falando, né? É isso mesmo. Que bacana, Larissa. É isso mesmo, porque até hoje, falando novamente para as que vão se inscrevendo codificadas aqui, eu falo que se você escolheu trabalhar com tecnologia e você achou que você ia ficar só atrás de um computador, não tendo contato com pessoas, não falando com ninguém, isso cai por terra. Hoje a gente trabalha com agilidade, né? E no conceito ágil, são equipes multidisciplinares, como você falou. Vocês vão ter que atender clientes, entender a dor do cliente, especificar essa dor para colocar no seu código. Precisa conhecer do negócio do seu cliente. Então, se você vai trabalhar com banco, precisa conhecer como um banco funciona, quais são as regulamentações. Hoje tem Banco Central, a SUSEP. Se for trabalhar com uma parte de energia, por exemplo, uma empresa que trabalha com energia, com parte de saúde, vai precisar entender um pouco sobre questões ambientais, vai precisar conhecer a ESG. Então, a gente precisa buscar essa complementariedade aí de informações. Lógico que você não vai ser especialista em tudo, mas para você ser um profissional mais completo. Exatamente. Né? Eu acho que a palavra é essa, profissional mais completo. É aquele que consegue enxergar, é aquele que consegue ver um pouco além, e aquele que entende quais são as bases do negócio e como esse negócio funciona e qual é o objetivo do negócio. Isso mesmo. Né? E se me permite complementar, professor Henrique, só para a gente fechar o que a gente busca, né, nesse profissional, que é estar compatível com esses valores, é esse ponto que eu falei várias vezes aqui, o liderar a mudança. Então, hoje, nós somos agentes de inovação dentro da sociedade. A pessoa que trabalha com tecnologia, né, a pessoa que quer ser, desde o cara que é desenvolvedor até o cara que é um arquiteto ou o cara que é um consultor, a gente é agente de inovação.
Então, quando eu falo de inovação, não estou falando simplesmente de eu fazer algo que todo mundo está fazendo. A gente precisa pensar fora da caixa. Sim, olhar, sim. entender os problemas atuais da sociedade e como que a gente pode, através da tecnologia, resolver isso. Sim, Essa busca constante, a gente liderar a mudança. sim. Cara, mas ninguém fez isso ainda. Que ideia maluca. Às vezes o próprio time fala para mim, meu Deus, tá viajando. Eu falo, que bom, nós estamos indo no caminho certo, então. Porque se ninguém fez, é aqui que a gente vai começar a fazer. Um dia pensaram de ir para a Lua, porque, né? E foram. Pois entendeu? É Falaram que era impossível, mas como é que é? Eu fui e fiz porque ninguém falou que era impossível. Foi lá e fez. Foi lá e fez, né? Não sabia que era impossível, foi lá e fez. Larissa, mais algum recado teu ou da organização que você quer passar? Professor, queria agradecer esse espaço para a gente poder estar aqui, né, divulgando esse programa. Sim. É muito, muito valioso para a gente poder ter tantas pessoas aqui nos ouvindo. A gente está trazendo essas sementes, né? E eu espero que as meninas, as mulheres, as jovens que estão nos ouvindo aí em casa possam se inscrever nesse programa. Eu quero encontrar vocês futuramente pelo corredor da TCS, que a gente possa trabalhar em vários projetos juntos e a gente fomentar cada vez mais aí dentro do mercado e impulsionar a carreira das mulheres. Olha, eu agradeço demais a sua presença aqui. Para mim, a conversa foi sensacional. Combina muito também com a minha visão de mundo organizacional, uma visão de desenvolvimento, uma visão de trazer pessoas para o mercado, dar condição, competências para essas pessoas, ainda mais que nós estamos passando um gap enorme de mão de obra. Então, a oportunidade está aí, o que falta é a vontade das pessoas, né, o compromisso das pessoas no desenvolvimento e o que você falou algumas vezes, é não ser imediatista. Né, entendeu? Sim. Eu estou plantando hoje para colher amanhã, mas não é amanhã daqui 24 horas, não, é amanhã, gente, é toda uma construção. Toda uma construção, né? Afinal de contas, onde nós queremos estar daqui 5 anos? E a outra pergunta é, o que nós estamos fazendo para chegar lá? Larissa, muito obrigado, agradeço a sua organização pela sua presença aqui, mais uma vez estamos com a RP também da sua empresa aqui, muito obrigado. Dario, muito obrigado aí. O Dario é o que cuida de tudo aqui, gente. Sem ele não tem imagem. E espero que você tenha gostado também. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau.